Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, continuando aí sobre essa parte da geografia aí que trata sobre a expansão territorial do Brasil, por fim, nós chegamos ali às configurações das fronteiras brasileiras, vimos que o Tratado de Madrid, lá um outro acordo assinado por Portugal e Espanha, configurava o Brasil praticamente nas dimensões que ele possui hoje, com algumas exceções que vieram aí posteriormente, que já, que já vimos, como por exemplo é o caso ali do estado do Acre, certo? E agora, depois do Brasil montado, estabelecido as suas fronteiras, logicamente que é bom nós termos um olhar para os seus aspectos de regionalização. Antes, nós temos que lembrar o que é regionalização, que é bem fácil, né? Regionalização nada mais é do que pegar um espaço geográfico e dividir esse espaço geográfico em partes menores. Mas só que dentro da geografia, logicamente, esse quesito regionalização vai seguir alguns critérios. Tanto é que o nosso país, assim como a sua configuração territorial, tanto de norte a sul, de leste a oeste, certo? Ele passou por várias configurações e ele também vai passar por várias, ou variadas regionalizações até, logicamente, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, determinar a regionalização oficial do Brasil é esta. Então, como eu acabei de falar para vocês, existem dois tipos aí de regionalização do nosso território. Há a regionalização oficial, que é aquela estipulada pelo IBGE, e há outras regionalizações que nós chamamos estas de não oficiais. E são estas regionalizações oficial e não oficiais que nós vamos dar uma olhada e uma analisada neste momento. Então, vejam só, tá? Nós conhecemos, logicamente, a regionalização oficial do nosso país, adotada aí pelo IBGE. Então, nesta configuração, nós vamos ver que o nosso país está aí regionalizado em 5 regiões. Então, nós temos a região norte, a região centro-oeste, a região nordeste, a região sudeste e a região sul. Lógico que cada região dessa daí é formado por determinados estados. Exemplo, a região sul do nosso país é formado aí pelo estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E assim, logicamente, sucessivamente, beleza? Então vejam só, tá? Os principais critérios utilizados para a regionalização do nosso país, utilizado por quem? Utilizado pelo IBGE, porque não vai regionalizar de qualquer forma, tá? Então, ele vai levar em consideração determinados critérios para agrupar estas regiões, melhor falando. Então, o IBGE, ele vai adotar critérios políticos administrativos, certo? Critérios naturais, econômicos e demográficos, tá bom? Ou seja, o tipo de política que é desenvolvida na região, o tipo de administração, tanto econômica quanto política que há na região também. Critérios naturais, O que seriam os critérios naturais? Se são áreas aí de grande, digamos assim, pujança florestal, ou se são áreas, mais áridas, semiáridas, se são áreas que chove com abundância, tem um grande período de estação seca e assim por diante. E também é levado em consideração os aspectos demográficos, ou seja, a população de cada local, levando em conta os seus aspectos culturais desenvolvidos em cada região. E um deles nós vamos ver aí para frente, que é a língua, ou seja, o dialeto ou sotaque que cada, digamos assim, segmento social do nosso país carrega consigo, ou seja, o sotaque. O sotaque de um camarada que vive
lá na região amazônica ou na região norte do nosso país é diferente do sotaque do camarada que mora aqui no Paraná ou região sul do nosso país, beleza? Então começa por aí. Também, né, nós podemos destacar a culinária, os quesitos religiosos e por aí vai. Então, nós vamos ver que dentro desses critérios utilizados para regionalizar o nosso país pelo IBGE, a última alteração feita no mapa do Brasil foi em 1988, que, logicamente, foi criado ali o estado de Tocantins com a sua capital ali, Palmas. Lembrando que esta região aí, ou seja, o estado de Tocantins, antes estava acoplada a Goiás. E Goiás faz parte da região centro-oeste do nosso país. Então, logo, toda aquela parte ali do Tocantins, que hoje é um estado, fazia parte da região centro-oeste do nosso país. Só que, com esse desmembramento, esta criação deste novo estado, agora esta parte geográfica que antes pertencia a Goiás se transforma em um estado e esse estado passa a fazer parte da região norte do nosso país, porque os seus aspectos naturais, políticos administrativos, econômicos e demográficos se assemelha em muito com esses aspectos da região norte, mais com esses aspectos da região norte do que com os aspectos, logicamente, aí da região centro-oeste, beleza? Tomara que você esteja entendendo. E, logicamente, nós vamos ter, resumidamente aí, aquilo que nós chamamos de regionalização não oficial. Dentro dessas regionalizações não oficiais do nosso país, tem duas que se destacam e os camaradas, de vez em quando costumam pedir no PAS, no PSS, em alguns vestibulares, certo? Então, as regiões geoeconômicas estipulada, pelo camaradinha lá chamado Pedro Pinchas, e também a regionalização dos 4 Brasis, estipulada ou formulada pelo camaradinha lá chamado Milton Santos, são consideradas regionalizações não oficiais, tá? Então, lembrando, regiões geoeconômicas, 4 Brasis são regionalizações não oficiais. Regionalização do IBGE, Brasil em 5 regiões, é uma regionalização oficial do nosso país. Então, Pedro Pinchas, ele vai dividir o nosso país em complexos regionais. E os critérios utilizados por eles serão os critérios geoeconômicos, ou seja, a estrutura produtiva dominante de cada região. E também esse camarada aí não vai, de jeito maneira, respeitar os limites políticos territoriais dos estados, ou seja, não respeita as fronteiras dos estados, tá? Então, enquanto o IBGE lá estipula as fronteiras estaduais, divide o nosso país em 5 regiões, olha só o que Pedro Pinchas faz. Pedro Pinchas divide o nosso país em 3 grandes complexos regionais. Como você pode, ou vocês podem observar aqui no mapa, certo? Ele não respeita os limites fronteirísticos dos estados, certo? Ou seja, ele passa mesmo por cima, com uma patrola por cima aí da regionalização do IBGE. Lembrando que ele vai levar em consideração os aspectos, geoeconômicos de cada região, e dentro desses aspectos está diretamente relacionado à economia de cada região. Então nós vamos ver que a região amazônica aqui, ela vai ser voltada logicamente para o extrativismo, ou seja, para o setor primário da economia, certo? A região nordeste, nós vamos ver que, segundo a análise do camaradinha aí, ela é muito desenvolvida na zona da mata, onde se pratica ali o grande turismo da região nordeste do nosso país e se desenvolve ali alguns parques industriais e principalmente o setor terciário. Mas, contudo, dentro da região nordeste há um gravíssimo problema que ele também aponta, que é o sertão nordestino, beleza? Aí nós temos a região centro-sul, que segundo ele, essa região centro-sul é a região mais rica
e desenvolvida do nosso país. Notem que a região Centro-Sul, ela não é formada por toda a região sudeste do nosso país. Olha só, o extremo norte de Minas Gerais não pertence a esta região Centro-Sul, beleza? Mas, contudo, toda a nossa região sul é pertencente do Centro-Sul. E algumas áreas da região Centro-Oeste também pertencem aí à região Centro-Sul, e uma única área da região Norte, que é o extremo sul do Tocantins, que também vai pertencer à região Centro-Sul do nosso país, aonde o camarada fala que esta região é mais desenvolvida economicamente porque nela está atrelada, digamos assim, todos os setores da economia: o setor primário, o extrativismo, o setor secundário, a indústria, o setor terciário, o comércio. Tranquilinho? Então, seguindo aí, as regiões geoeconômicas do Brasil. Então, nós temos a Amazônia, Centro-Sul e o Nordeste. Região amazônica, nós podemos notar aí a grande pujança florestal, certo? Formada pela maior bacia hidrográfica do planeta Terra, e também aí pela Mata Amazônica, né? Que daí, nesse contexto, nós já podemos logicamente definir aí a Amazônia legal propriamente dita, que é aquela área da região amazônica que vai além do estado do Amazonas. Então, olha só, os traços mais marcantes da região amazônica que ele levou em consideração é o quadro natural, como o clima equatorial, quente e úmido, a pujança da floresta, ou seja, uma floresta bastante diversificada, bastante, né, híbrida, digamos assim, e riquíssima na sua rede hidrográfica. Aí nós temos o Nordeste, certo? Aqui está o problema do Nordeste, que é o sertão nordestino propriamente dito. Então, uma das principais características que ele vai levar em consideração também é o clima semiárido, a caatinga, os rios que são intermitentes. Lembrando que rios intermitentes são aqueles que secam em determinadas épocas do ano, certo? As secas e as migrações que ocorrem muito, principalmente para a região sudeste e centro-oeste do nosso país. E os latifúndios, que são as grandes propriedades rurais, também é uma grande característica aí do Nordeste. Então, existe no Nordeste 4 sub-regiões que ele também irá dividir, que é a Zona da Mata, que é a mais rica, o Agreste, que é a faixa de transição entre a Zona da Mata e o Sertão, que é a parte mais seca e pobre da região, infelizmente, certo? E o Meio Norte, que tem muita semelhança aí com a parte ali da floresta amazônica. Então é uma área de transição ali entre a floresta amazônica e o sertão propriamente dito. Então aqui nós temos todas as sub-regiões do Nordeste. Olha só, o 4 aqui é a zona que nós chamamos da mata, certo? Que é a parte litoral. Depois da Zona da Mata, entre a Zona da Mata e o Sertão, que é o número 2, aqui nós temos o número 3, que é o Agreste. E, por fim, nós temos lá o número 1, que é o Meio Norte, que é algo, né, uma região aí que se assemelha muito à região amazônica, que também é uma área de transição com o Sertão. Beleza? Então, aqui estão as 4 sub-regiões do Nordeste, lembrando que a mais rica é a região litorânea, que é a Zona da Mata propriamente dita. E, logicamente, não podemos esquecer da seca que assola o Nordeste, ou melhor falando, o sertão nordestino, certo? Então, tem áreas ali do sertão nordestino que passa, né, vários meses sem chover e desenvolve ali uma vegetação xerófita que não precisa de grande quantidade de água para a sua sobrevivência, que nós a denominamos de caatinga. E essa caatinga, certo, é um nome indígena que significa mata branca. Belezinha? Tranquilo? Então, falando aí um pouco aí da diversidade, digamos assim, né, vegetal ali do sertão nordestino. E o Centro-Sul. Centro-Sul, como eu já falei para vocês, já adiantei, uma região rica, bastante diversificada. Lá nós vamos encontrar a agropecuária, setor industrial, setor de transformação e o setor logístico, beleza?
Então, olha só, o Centro-Sul vai englobar parte da região Sudeste, parte da região Centro-Oeste e toda a região Sul. Parte aqui, porque eu já expliquei para vocês, beleza? Lá no mapa. E o complexo regional mais rico e dinâmico do país, ou seja, do Brasil propriamente dito. Então, a parte mais rica do nosso país, mais dinâmica, né, é aí essa região Centro-Sul, segundo, logicamente, Pedro Pinchas. Tranquilo? Aí nós temos as regiões do Brasil proposta, né, que é uma proposta de Milton Santos, que é a regionalização do nosso país em algumas regiões, no caso aqui 4, por isso que esta proposta de regionalização de Milton Santos é chamada de 4 Brasis. Lembrando, é uma regionalização não oficial. Então, em 1979, o geógrafo Milton Santos propôs a divisão regional do Brasil em 4 regiões, com base nas diferenças do meio técnico-científico e informacional. Então, já será uma regionalização incluída na terceira revolução industrial aí. Então são elas: região concentrada, formada pelas atuais regiões, né, Sul e Sudeste; região Centro-Oeste, formada pela atual região Centro-Oeste e mais o estado de Tocantins. Lembrando que o mapa, certo, lá em 1988 sofreu uma modificação e Tocantins, que pertencia a Goiás, fazia parte da região Centro-Oeste. Então, por isso que é colocado aqui a região Centro-Oeste mais o estado de Tocantins, certo? Em decorrência da época que foi feita esta regionalização, que é uma época anterior à última regionalização do nosso país, estipulada pelo IBGE. Região Nordeste, formada pela atual região Nordeste do nosso país, e região da Amazônia, formada pela atual região Norte, com exceção de Tocantins, porque na época, voltando para lá, né, não, o Tocantins era uma porção territorial do estado de Goiás. E aqui então nós temos, né, o mapa, certo? Então aqui nós temos a região amazônica, olha só, a região Nordeste, a região concentrada e a região Centro-Oeste aí do nosso país, logicamente acoplada aqui da porção de Tocantins. Tranquilo? E logicamente, segundo ele, a região mais rica e próspera do país é a região concentrada. Esta região aqui que carrega, certo, todo o resto do país economicamente, tá? Esta região aqui que está diretamente inserida na terceira revolução industrial. Belezinha, meus queridos? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Façam as leituras que o professor propôs para vocês da apostila, para clarear mais a mente de vocês, e qualquer dúvida anote para ser retirada aí nas próximas aulas. Tenham um bom fim de semana, bons estudos e que Deus esteja com vocês, no lar de cada um de vocês. Belezinha? Fica com Deus. Tchau, tchau. Um grande abraço aí do professor Felipe. Fui!